apenas nos prepara para esses momentos. Agora. Amém. Romanos, capítulo 8, vamos ler. Romanos capítulo 8, o versículo 14, está escrito assim na santa palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Amém. Você quer ler comigo esse versículo? Vamos ler? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Outra vez. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Amém. Oremos. E assim, Senhor, amado Pai Celestial, em reverência à Tua palavra, temos ficado de pé nesta hora, com atitude de respeito, de reverência, de adoração, sabendo que Tu estás aqui e que Tu velas pela Tua palavra para cumprir. Tu cuida da palavra, porque Tu és a palavra. E assim como disse teu servo profeta, que nenhum homem é maior do que suas próprias palavras, sabemos que tua palavra é tão poderosa o quanto que tu és poderoso, porque tu estás na tua palavra, não em um homem, não em uma igreja. Este é o lugar onde o Senhor está hoje, o único lugar onde podemos te encontrar. E aqueles que querem te encontrar em plenitude, terão que encontrar com a tua palavra completa, 100% a completa revelação de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez e perdoe as nossas fraquezas. Este pequeno número que tem se reunido nesta hora, Senhor, para juntos cultuarmos aqui, juntamente com alguns irmãos também espalhados por este país, por alguns lugares distantes, e outros que só no futuro, quem sabe, se houver um amanhã, poderão também ouvir estas palavras. Então pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, que o Senhor unja os nossos lábios para falar aquilo que é a verdade, e que os nossos ouvidos neste ambiente estejam também prontos, numa atmosfera de bom grado, a aceitar aquilo que o Senhor falar aos nossos corações. E que a bênção da Tua palavra possa acompanhar nossas vidas, nossas atitudes, nossos atos, tudo que formos realizar, Senhor. Dependemos da Tua ajuda, que o Senhor nos tome pela mão e nos guie pela senda da justiça, por amor do Teu nome, como diz a Tua palavra. Não por nós, Senhor, mas pelo Teu nome, que estas pessoas professam crer e acreditar. Este nome que tem sido invocado em suas vidas, no ato batismal. Este nome que tem feito com que estas pessoas procurem se santificar. E este nome no qual cremos, receberemos o batismo do Espírito Santo em nossas mentes, para que assim possamos ser servos prontos para ter esse transplante de mente, sair a mente humana e a mente de Cristo possa viver em nós, para que assim seja o Senhor falando, o Senhor interagindo, respondendo, aconselhando. É no nome de Jesus, teu amado Filho, que oramos e te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar. Pregamos 9 cultos sobre a atitude cristã, e nós entramos por muitos detalhes em muitos sermões do irmão Branham, e apenas eu quero prosseguir só um pouquinho, mas entrando já em outros conceitos aqui, porque nós no culto anterior lemos um pouco a abertura do sermão do irmão Branham de título Liderança, a qual o irmão Branham disse que o título era Siga-me e o subtítulo Liderança.
E assim nós teremos alguns cultos, estudando algumas coisas dessa mensagem com vocês. E no culto que nós tivemos, vocês acham que eu lembro que dia é hoje? Tá. No culto que tivemos quarta-feira, naquela abertura, nós lemos o irmão Branham agradecendo às crianças que tinham trazido uma oferta para eles e um presente para ele, e um presentinho também. E naqueles parágrafos de abertura, o irmão Branham, enquanto agradecia aquele grupo de crianças e também falava dos louvores bonitos que eles tinham cantado, o irmão Branham citou algo. Ele, além de expressar gratidão, ele levou nossos pensamentos até as palavras ditas por Jesus Cristo, onde Jesus fala a respeito daqueles que fazem alguma coisa por alguém. Jesus disse: o pouco que fizeres a estes, também fazeis a mim. O irmão Branham usou estas palavras de Jesus para agradecer às crianças, e por causa disso nós fomos até a parte onde Jesus falou isto. Examinamos Mateus 25, onde diz a respeito dos justos que entrarão na vida eterna por causa das coisas boas que eles fizeram pelos seus irmãos enquanto estiveram aqui na terra. Então eles fizeram alguma coisa boa, e quando eles fizeram, eles doaram, entregaram, eles foram bons, eles trataram bem. Em outras palavras, tiveram boas atitudes para com os pequeninos. Então nós podemos ver que a atitude que tomamos para com os outros, né, é extremamente importante para Deus, nosso Pai, porque Ele, como pai de família, fica olhando a atitude dos filhos, como eles se comportam, assim como um bom pai de família não fica fazendo média com um e não com o outro, e assim um perturba e o outro fica choramingando, e o pai não cuida e o pai não age, não é? E fica aquela coisa, e parece que o pai gosta mais de um do que o outro, ou tem mais atenção do que o outro, porque um faz tudo e machuca e pisa no pé e bagunça e puxa o cabelo e não adianta reclamação porque o dodói o xodói do papai. Com Deus não é assim. Com Deus não é dessa forma. A atitude que nós tomamos de um para o outro, com as pessoas, isto é extremamente importante para Deus, como nosso Pai. No livro de Mateus, no capítulo 25, nos diz que não é tanto que você sabe, não é tanto o quanto eu prego, ou você prega, ou você canta, ou quantas almas podemos ganhar para Jesus Cristo, ou salvar através da pregação. Mas nós vemos ali que o juiz, ou melhor, o rei, ele viu as nações, viu as ações das pessoas, viu que cada um praticou, viu a ação que um tomou para com o outro, e o que ele fez com aquilo, fez com que alguns passassem por aquele julgamento, alguns fossem salvos e outros condenados. Vê? Um faz para o outro, durante o tempo que está aqui na terra, e fez com que ele vivesse melhor, não atrapalhou sua vida, de alguma forma procurou ajudá-lo. Isso vai contar muito naquele dia. E assim nós vemos Jesus dizendo-nos como será o julgamento. E como as pessoas serão salvas ou serão perdidas no grande julgamento do trono branco. Vê? Aqueles cuja natureza é como a natureza de cordeiro, e aqueles cuja natureza é como a natureza de cabra, de bode. Bem, a ovelha toma conta uma da outra. Eles se arrebanham. Eles procuram estar juntos, tratar bem um ao outro. Mas, no entanto, a cabra, ela só olha para si mesma, só olha para si próprio, só cuida de si mesma. Então, neste culto, eu gostaria de continuar com esse sermão do irmão Branham, começando no parágrafo 9 da mensagem, liderança. Eu deixei os outros parágrafos anteriores, não li no culto passado, porque aí ia ficar muito tarde, e para o culto de hoje eu já quero pegar um pouquinho na frente, onde o irmão Branham, depois das saudações, orações iniciais e tudo, ele diz assim no parágrafo 9: eu lhes tomei muito tempo pela manhã, tentarei ser mais rápido esta tarde, e falar de forma que pequenos e grandes possam entender. Quero ler uma escritura encontrada no livro de São Marcos, e quero ler no versículo 17 do capítulo 10, e pondo-se a caminho, ele já começa a ler a escritura aqui.
E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Agora veja que todos esses mandamentos são quebrados diariamente, todos os momentos, todas as horas. Vê? Observe cada uma dessas coisas. No entanto, este moço disse, ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A irmã Branham continua no parágrafo 10. Para as crianças e para os adultos e todos, eu quero tomar esta mensagem tão dentro de tempo quanto eu possa, e tão rápido também. Quero como título, Siga-me. E como assunto, quero liderança. Seguir. E alguém para guiar. Liderança e siga-me. Jovens, lembrem-se de que alguém nos guiou no primeiro passo que todos nós demos. Vocês, mães, se lembram dos primeiros passos que o Júnior e a garotinha deram. Eles não se lembram disso, mas alguém te guiou para seu primeiro passo. Veja, será que você já esqueceu quem te guiou nos primeiros passos? Quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, e com o passar do tempo, essa honra parece que fica lá para trás. Eles são chamados de velhos, de passados e obsoletos. Então a pessoa começa a se esquecer de quem deu os primeiros passos. Isso acontece a mesma coisa no ensinamento da palavra. Alguém te guiou para o seu primeiro passo. Eu me lembro de Billy Paul quando deu o seu primeiro passo. José e todos eles, quando deram seus primeiros passos. Geralmente é a mãe que guia as crianças nos primeiros passos, porque ela está em casa enquanto o papai está trabalhando, tentando levar a vida. Mas isto é, eles dão os seus primeiros passos. E no anoitecer, quando o pai chega, ele sempre diz: "Oh, papai", e ela diz, "João e Maria", e o garotinho ou a garotinha, "ele pode andar, venha, veja, é só um passo". Talvez tenha de segurar o dedo da mão, porque você é fraco e meio inclinado, sabe, cambaleando um pouco. Você teve de segurar o dedo da sua mãe para dar seu primeiro passo. Alguém te ajudou quando deu seu primeiro passo. E alguém estará te ajudando quando você der seu último passo na vida. O problema é quem vai ajudar no último passo. Não é? Para dar os primeiros passos tem o pai e a mãe. Agora, para dar o último passo, meu amigo, sei não. Que tipo de anjo vai pegar pela mão, né, na passagem desse corpo para o outro? Complicado. Alguém estará te ajudando quando você der seu último passo na vida. Vejam, é assim. Eu quero que lembrem-se disso. Alguém te guiou no primeiro passo, alguém te guiará no teu último passo. Então isso significa que sempre você será guiado por alguém. Se você está vivendo e caminhando hoje, alguém tem que estar te guiando. Isto é o que se chama, é o que significa a mensagem liderança. Alguém tem que estar te liderando. Temos que ter um líder, temos que ter alguém que nos lidere. Temos que estar seguindo alguém ou alguma coisa. Alguém te guiou para vir à igreja, alguém te guia até levar ao trabalho. Alguém te guia em cada passo da tua vida. Você nunca está só. Você nunca está sozinho. Nunca. Em nenhum momento. Não importa onde você esteja. Sempre terá algo ao teu lado. Sempre. Agora, é claro que a Bíblia diz que os passos dos justos são guiados pelo Senhor. Pois bem, foi o que nós acabamos de ler. E aqui diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus.
sabemos que tem aqueles que não são filhos de Deus, então eles não são guiados por Deus. No dia a dia das pessoas, elas não estão sozinhas, como eu acabei de vos falar. Tem algo que inspira nossos desejos, alguma coisa inspira nossas vontades, ou influencia nossa maneira de pensar, a ponto de depois você agir, atuar, ou as suas atitudes serão de acordo com aquilo que você pensa. O Brano disse, diga-me que tipo de música você gosta de ouvir, o tipo de literatura você costuma ler, a classe de pessoas com a qual você está associado. Eu te direi que tipo de espírito está te dirigindo. Quer dizer, se está dirigindo, você está seguindo alguma influência. Você nunca está só. Então, vamos cuidar dos nossos próximos passos, como vamos dar, porque dependendo desses passos, poderemos saber quem estará nos tomando pela mão para termos determinadas atitudes. Vê? Pois bem, vamos continuar aqui com a leitura. Parágrafo 12, Mobrand diz, temos de ser guiados, sabe? Deus nos comparou a ovelhas. Você sabia que uma ovelha não pode guiar a si mesma? Agora, se uma ovelha não pode guiar a si mesma, como é que nós conseguiríamos caminhar por nossos próprios pés? Por que será que tem pessoas que não querem ser guiados, não querem ser dirigidos? Por que será que tem pastores que não querem ser ensinados? Eles deixaram de ser ovelhas em algum momento da sua trajetória, de sua jornada? Por que será que alguns ministros dizem, eu não preciso que ninguém me ensine? Aí eles dizem, quem me ensina é o Espírito Santo. E eu fico pensando, como é que o Espírito Santo ensina? Como é que o Espírito Santo guia? E a prova que não estão sendo guiados pelo Espírito é porque a palavra que ensina não é 100% a palavra. Deixou de ser a palavra, então deixou de ser guiado pelo Espírito. Cada vez, em cada momento, em nosso passado, em nossa vida, que nós saímos da palavra, que nós pregamos, nem que seja uma vírgula fora da palavra, aquilo significa que tinha algum Espírito tentando nos influenciar, tentando nos guiar para o outro lado. Vê? Que cuidado temos que ter? Deus nos comparou a ovelhas. Você sabia que uma ovelha não pode guiar a si mesma? Ela vai vagar e se distanciar por aí. Simplesmente não pode. Então, todas aquelas pessoas que disseram assim, eu não preciso que ninguém me ensine, eu já sei o suficiente, já tenho tempo de mensagem, tenho tantos anos de mensagem, daí a pouco você os encontra vagando. Vagando. Não estão seguindo. Tem de haver alguém que a guie. Às vezes, reticência, os pastores guiam as ovelhas. Isto foi lá nos tempos do Senhor Jesus. Ele era o bom pastor que guiou as ovelhas. Mas hoje, vê, estamos vivendo em outro dia. Tudo mudou e se perverteu. Você sabe o que os homens usam para guiar as ovelhas hoje? Uma cabra. Você sabe aonde a cabra as leva? Diretamente para o matadouro. As ovelhas não sabem para onde estão indo, então a cabra vai em frente para o matadouro. A ovelha não sabe nada além de seguir um líder, o qual lhes leva para o matadouro. Aí a cabra pula fora do caminho, as ovelhas entram e são mortas. Vê? A cabra, ou bode, né? Um falso líder. Ele foi ensinado para ir até determinado trecho. E as ovelhas vão seguindo. Uma vez que elas estão ali em fila, né? Quando chega no ponto crucial, o bode ou a cabra, sei lá, pula fora daquela trilha e elas entram exatamente para o matadouro. Não precisa de muita coisa. Só tiveram que seguir o falso líder. É o que está acontecendo hoje. Jesus disse que um cego que guia outro cego, ambos cairão no buraco. Então, estes cegos que estão guiando são piores ainda do que as cabras, do que os bodes, porque eles não vão conseguir pular fora. Eles vão cair dentro do lago de fogo também. Eles foram seduzidos, foram enganados. Mas, irmãos, Jesus, o bom pastor, ele guiou as ovelhas, as guiou para a vida, segurou suas mãos, mas, de qualquer forma, alguém tem que guiá-la. Você não conseguirá ir sozinho. Então, eu gostaria de tomar que esse texto que nós lemos outra vez, em Romanos capítulo 8, versículo 14,
Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O que estamos vendo no texto do irmão Branham até aqui é isto. Tudo que eu li até agora na mensagem siga-me ou liderança, é isto que está baseado aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Somente os filhos receberão, seguirão esse líder, o guia, o Espírito Santo. Ele está dizendo à criança, entenda que o irmão Branham está pregando para crianças e adultos, e disse, eu quero pregar de um jeito que todos possam entender. Então, esses que estão ouvindo o William Branham pregar estas coisas, ele falou para eles, crianças e aos adultos, que todos são feitos de tal forma que devem seguir, não importa quem seja. Sabe o que as nossas crianças fizeram? Sabe o que os filhos fazem? Elas pensam que são novas demais para seguir, para serem dirigidas. Porque elas querem aproveitar um pouco a mocidade, elas querem aproveitar um pouco o mundo aí fora. E acham que seus pais já estão velhos demais, já não têm alegria mais. Não é? E para isso que devem ir para a igreja, ficar como os velhos, umas velhas no corango lá cantando e adorando e tal e tal. E eles dizem, não é para mim, sou muito novo para isso. Então eles não querem ser guiados. E é por isso que você vê os pais sozinhos nas igrejas e os filhos em outros lugares, menos acompanhando-os aos cultos. Você os guia enquanto pode, os toma pela mão e os traz. Até que chega um momento que ele diz, não quero mais ir. É dessa forma. Irmão Branham está pregando para jovens, para crianças, para adultos, mostrando que todos precisam, devem seguir. E eu gostaria de pegar esse pensamento aqui do irmão Branham e quebrar esse pensamento aqui em três partes principais, em 3 pontos. O irmão Branham diz, temos que ter alguém para seguir. Temos que ser guiados. Ovelha não consegue guiar a si mesma. Então vamos pensar nisso um pouquinho neste culto. Primeiro, Deus criou o homem para seguir. Deus não criou o homem para ele ficar à toa ou ser dono de si próprio. Se bem que esta geração está trabalhando nesse ponto, dizendo que todo mundo tem o direito de falar o que seja, liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade disso, liberdade daquilo. Deus criou o homem para seguir. Este é o primeiro ponto que temos que entender. Deus criou o homem para seguir. O ponto número 2. Nós seguimos porque temos segurança, temos confiança em quem está liderando. Se Deus te fez para seguir, então você vai observar a quem ou o que você está seguindo. Se não houver confiança na liderança, então é melhor você sair fora. Não adianta você seguir alguém que você não confia. A desconfiança é horrível. É complicado viver com alguém em quem você não tem confiança. Em que as palavras não significam nada. Em que as palavras, quando diz eu não fui, depois você descobre que foi. Eu fiz, daí você descobre que não fez coisa nenhuma. A mesma coisa é aquilo que estiver te guiando. Você tem que ter confiança para poder seguir. Nós seguimos porque nós temos segurança e confiança em quem está liderando. O terceiro ponto, seguimos porque nos é pedido para seguir. Você não segue por si próprio, apenas por querer seguir. Até para seguir você é dirigido a isto. Alguém convida, alguém pede. E aqui nós encontramos o profeta dizendo, você tem que se deixar guiar. Se você é ovelha. Aí Paulo diz, se você é filho de Deus, você procurará ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, você descobre que foi feito para seguir. Então, você é convidado a seguir. E você então precisa ter confiança a quem você está seguindo. Vamos então começar isto, focando nossos pensamentos, nesse ponto número 1.
Deus criou o homem para seguir, para que siga alguma coisa. Isso significa que você deve seguir alguém, mas quando você estiver seguindo alguém, você terá que saber para onde. Aonde estou indo? Aonde estou sendo dirigido? Para onde está me guiando? Este é o ponto que você precisa descobrir. Vê? Agora, quando você tem confiança em quem te toma pela mão, então você já não está tão preocupado ao lugar onde está indo. Porque você sabe que aquela pessoa já participou, já foi lá, ou já viu, conhece a estrada. Então simplesmente você se deixa levar. Só acompanha as setas atrás. Para quem dirige, né? Você sabe para onde está indo? Sei. Mas você sabe como é que chega lá? Não, mas tem alguém que me guia. Tudo que eu tenho que fazer é seguir o guia, é seguir o líder, é seguir a liderança. Então, primeiro, para onde você vai me levar? Onde estou indo? Esqueça a trajetória. Vai ter curva, vai ter isto, vai ter aquilo. Primeiro você tem que saber o seu destino. Uma vez que você sabe o seu destino, você deixe-se levar. Agora, claro que estou falando em termos espirituais. Lembrando para vocês agora que o primeiro mensageiro que guiou a igreja gentílica para a manifestação da palavra, ele disse: sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. E ele foi na região onde todos os filhos de Deus almejam ir. Porém, ele foi lá e disse: o que eu vi, meus amigos, eu não tenho palavras para vos descrever. Então, tudo que ele falou, tudo que ele descreveu, e a forma de como deveríamos nos comportar, ou as atitudes que deveríamos ter para chegar lá, ele deixou tudo escrito em suas 14 epístolas, aproximadamente. E agora você confia que aquele homem falou a verdade. Você não esteve onde ele esteve, não viu o que ele viu. No entanto, você tem isto como absoluta palavra de Deus, não é mesmo? As palavras de Paulo? Pois bem, o último mensageiro que veio para nos guiar, ele fez a mesma coisa. Deixou tudo registrado, deixou suas experiências tudo escrito, e disse, e aquilo que Paulo não conseguiu dizer quando esteve do outro lado, William Branham nos disse como era o outro lado. Como são as pessoas, que sentido tem, o que se pode sentir do outro lado. Você não foi, você não viu, e se você está aqui é porque você crê que este homem te falou a verdade. Amém? E se ele disse, você precisa se deixar guiar, então nós temos que entender que o que ele falou em suas mensagens é a verdade de Deus. E é nisso que muitos estão falhando. Vê? Agora, aonde você está sendo guiado? Porque o lugar para onde você vai depende de quem você está seguindo. Depende de quem você está seguindo. E aí é onde as pessoas não se preocupam em analisar nada, porque acham que os pregadores estão perfeitamente certos, porque falam de Deus, porque lê a Bíblia e lê a mensagem dos púlpitos. E eles não conseguem ver algum desvio de nada. Qual a real pergunta que temos neste culto deve ser esta: o que ou quem você está seguindo? O que ou quem você está seguindo? Temos muito ouvido neste mundo cristão a falar sobre essa escritura que nós lemos nesse início de culto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Mas o que isso significa? O que significa isso? Você pode ver pentecostais que dão dó e carismáticos que se dá pena, e eles citam esta escritura e não sabem a que espírito estão seguindo. Eles têm sido enganados por Satanás, eles têm sido manipulados e citam essas escrituras sempre. Não sabem a que espírito estão seguindo. A escritura é bem enfática aqui quando nos diz que filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Veja,
Não só o que eles sentem em seus espíritos, porque aí, esse aqui é o problema que eu quero, é o ponto-chave do nosso culto, será isto então. O problema é este, que as pessoas se deixam guiar por seus próprios espíritos, por seu próprio espírito, e pensam que é o Espírito Santo que está guiando. Você tem seu espírito e tem mais o Espírito Santo. Se é, como diz Paulo, o Espírito de Deus habita em vós. Então, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas as pessoas estão sendo guiadas por seu próprio espírito. Eu li algo uma experiência do irmão Brian Kossuth, e ele disse que há muito tempo atrás tinha um grupo de estudantes universitários que queriam entrar para a Universidade de Minnesota, acho que é esse mais ou menos o nome, Minnesota, eu não sei citar esse nome americano. E ele ajudou essas pessoas a entrarem na universidade. Claro. E ele disse que durante o verão, uma daquelas jovens, daquelas moças, irmã, ela cortou seu cabelo. E ele disse que quando a viu no campus da universidade, ele perguntou por que ela tinha feito aquilo. E ela disse que Deus mandou fazer. Deus me mandou fazer. Deus disse que eu podia fazer. Bem, o irmão Brian respondeu para ela, não, foi o diabo que te mandou fazer isto. Foi o diabo que te mandou fazer isto, porque a própria palavra de Deus diz que a mulher deve deixar seu cabelo crescer e não cortar. Mas, no entanto, como foi que Deus disse para ela que ela deveria cortar seu cabelo? Me diga. Bem, ele disse que outra irmã deixou a igreja, afastou-se dos cultos, não foi mais. E, algum tempo antes dela sair da igreja, ela disse, olha, Deus me disse para sempre estar aqui aos pés do altar, ser sempre fiel e tudo mais. Passou o tempo, ela disse, olha, Deus me disse para mim sair e ir embora. E ela ficou nessa, para lá e para cá. Uma hora voltava e Deus disse para mim voltar. Outra hora deixava de ir, não ia mais e disse, olha, Deus disse para mim não pisar mais os pés ali. O irmão Brian perguntou para ela, qual deles era Deus que falou com você? O para ir ou para ficar? Porque Deus não muda sua mente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vê? Mas o que essas duas ilustrações aqui pode apontar para nós? O que elas apontam? O que elas nos ensinam? As Escrituras nos dizem claramente que filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e não pelos seus próprios espíritos, pelos seus próprios desejos ou qualquer outro. Agora, como conhecemos o Espírito de Deus? Como sabermos se estamos ou não sendo guiados pelo Espírito de Deus? E eu vos digo que é simples, porque Deus é a palavra. João capítulo 1, versículo 1 nos diz que Deus é a palavra. Vê? E Jesus também nos disse que sua palavra, aquilo que ele expressou, ele disse, é espírito e vida. Em João capítulo 3, versículo 63. Minhas palavras são espírito. O que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo. Ele disse, minhas palavras são espírito e vida. Agora, nós vemos que mesmo nesta mensagem, nós temos pessoas que dizem, como pode sua doutrina estar certa? Porque seu espírito está errado. Bem, quando nós lemos 1 João capítulo 4, versículo 1, veja como está escrito. Provar o espírito. Provai os espíritos para ver se são de Deus ou não. Não é assim? Você conhece essa passagem da Escritura. Então, quando você lê isto, você entende que temos de provar o espírito pela palavra. Provar o espírito pela palavra. Nunca disse aqui, nunca nos ensina para provar, aliás, observe. Provai os espíritos. Quem está com a Bíblia aberta no lugar, irmãzinha, encontrou essa parte? De 1 João, capítulo 4, versículo 1. Encontrou? Então lê para nós. Bem,
Eu entendo que esse versículo manda a gente provar a palavra. Aliás, provar o Espírito pela palavra. Provai os Espíritos. Nunca disse provai a palavra. Não é? Não diz provai a palavra. Diz assim, provai os Espíritos. Não é provar a palavra pelo Espírito. Porque é justamente isso que estão fazendo. Há manifestações espirituais. Então eles pegam estas manifestações espirituais e têm isto como a verdade. O irmão Branham nunca nos disse para usar o teste do Espírito. Ele disse, faça o teste da palavra. Como provar tal coisa? Pela palavra. Como provar os Espíritos? Pela palavra. É isto. A próxima pergunta que devemos fazer a nós mesmos, em seguir o Espírito de Deus, é este. A Escritura claramente afirma que filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós deveríamos perguntar a nós mesmos, se filhos serão guiados pelo Espírito de Deus, então, e quanto ao Filho de Deus? Quanto ao Filho de Deus? Como foi que ele viveu? Então, nesse pensamento, nós temos um exemplo pelo qual seguir. Deus nos enviou seu único Filho, gerado nesta terra, no ventre de uma mulher, para nos mostrar como deve ser feito. E é nessa parte também que é mostrado sobre provar os Espíritos, porque logo em seguida está mostrando para aqueles que dizem ou não que Jesus veio em carne. Agora, ontem, muito mais do que recente, né? Ontem à tarde, porque de manhã a turma tinha aí um compromisso para ir, um trabalho para fazer, e eu ia também, no entanto recebi uma ligação para resolver umas coisas lá em Jundiaí, eu tive que ir para lá. E então eu fui ouvindo um homem, um pregador, que já há tempos eu não ouvia. E encontrei uma das gravações dele, digo, vou ouvir um pouquinho para saber o que essa pessoa está defendendo, está combatendo, não é? Porque estava ali falando contra a deidade, o ensino da deidade. E eu achei incrível, aquilo me deu como é que diz o povo lá da minha terra? Nó nas tripas. Nó nas tripas. E o camarada diz que a forma que Jesus vai entregar o reino ao Pai é porque ele, sendo o próprio Pai, no caso, então, é que ele tem um ofício de filho. Então, o ofício de filho vai deixar de existir. Então, deixando o ofício de filho de lado, ele não é mais filho. Não será mais filho de Davi, mas filho de Deus, nem filho, nem nada. O ofício do filho termina. É por isso que ele entrega o reino ao Pai. E que aquele corpo não existe mais, aquele corpo não tem mais aquele corpo que Jesus morreu nele. E eu fiquei pensando quantas pessoas estão sendo envenenadas com esse tipo de ensino, com esse tipo de mentira. E quantos que não conseguem provar como nós fizemos há tempos atrás. Para podermos saber se o Espírito era correto ou não, nós tivemos que ouvir a palavra. Abrir nossos ouvidos, nosso entendimento, para entender, compreender a palavra. Uma vez que compreendemos a palavra, então podemos provar o Espírito e ver que não é o Espírito Santo ensinando. Vê? Deus enviou seu Filho, seu unigênito. E ele veio em carne, manifestou-se em carne. E na carne nos mostrou como deve ser feito. Jesus veio em carne para nos mostrar como deve seguir o Espírito de Deus. Se a pessoa ela tem o pensamento unicista, como nós antigamente tínhamos, você vai pensar que Jesus estava seguindo o seu próprio Espírito. E foi o que esse pregador afirma também. Ele diz que Jesus, quando orava ao Pai, era a natureza humana falando com a divina. Ele esqueceu de centenas de parágrafos da mensagem, quando o irmão Branham mostra ao contrário disso. Quando o irmão Branham diz, não, ele era um ser dual, porque o Pai estava habitando dentro dele. Vê? Observe, Jesus veio em carne
para nos mostrar na carne como devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. O Filho, a encarnação do Verbo, é isso, ele assumiu. Um corpo foi preparado para ele. E o unigênito do Pai, que estava no seio do Pai. Assim como você nasce, o corpo, ao nascer de sua mãe, onde estava o Espírito? Estava dentro daquele corpo? Não, o irmão Bruno disse que estava lá de fora, esperando o corpo nascer, para entrar nele. Se você não sabe como foi o nascimento de Jesus, problema seu, né? Mas escuta, ele não era carne antes. Como foi? Entrou no ventre de Maria? O irmão Bruno nos mostra como é que acontece o nascimento. Diz, quando a mãe está gestante, ali, tem uma atmosfera ao seu redor, tem um espírito ali que espera aquela criança nascer para assumir aquele corpo. Vê? E isso acontece ali quando ele dá sua primeira respiração sozinho, sem a participação da mãe, ou seja o que for. Não é? Então isso quer dizer que nós viemos de outra parte. Apenas assumimos esse veículo para interagir. É uma coisa muito tremenda como é que dessa junção. Como dessa junção. Tente fazer um boneco de barro e tente dar vida a ele. Você não consegue. No entanto, Deus fez Adão e soprou sobre ele e disse, agora se ponha de pé. É algo que só Deus pode fazer. Vê? Pois bem, Jesus nos ensinou como devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Agora, aqueles que pensam que Jesus é o próprio Pai, pensam que Jesus estava sendo guiado pelo seu próprio Espírito, porque estas pessoas também estão seguindo o seu próprio Espírito. Agora, a prova que Jesus não estava seguindo o seu próprio Espírito, você encontra no Getsemane. Quando ele mostrou que tinha sua própria vontade, mas, no entanto, se rendeu à vontade do seu Pai, ao Espírito Santo. Jesus não estava sendo guiado pelo seu próprio Espírito. Tanto é que até o batismo ele viveu de uma forma comum, trabalhando, ajudando sua mãe, ajudando seus irmãos, mas quando ele foi batizado no Jordão, o Espírito Santo veio na forma corpórea de pomba e habitou em plenitude. Você sabe dali por diante o que acontece, Mateus 4, e Jesus, guiado pelo Espírito Santo, foi até o deserto. Ele não foi por sua própria escolha. O Espírito Santo guiou. O que acontece é que muitos estão sendo guiados pelo seu próprio Espírito, pelos seus próprios pensamentos, e não pelo Espírito Santo, como Jesus foi. Ser guiado pelo próprio Espírito é como um cachorro seguindo o próprio rabo. Nunca chega a lugar nenhum. Já viu o cachorro correndo atrás do próprio rabo? É uma loucura. E corre para lá, corre para lá, bum, cai. Fica tonto, cai, correndo. Aí levanta de novo e começa. É uma coisa incrível. É assim que estão as pessoas. É como um cachorro que está correndo atrás da sua própria cauda. Não chega a lugar nenhum. Estão sendo guiados pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios pensamentos. Vê? Mas, para mostrar que é assim, Deus enviou seu Filho, seu único Filho gerado ao mundo, para que nos desse um exemplo do que significa, do que quer dizer ser guiado pelo Espírito de Deus. Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu citei Mateus 4, não foi? Mas se você for em Mateus 4, vai encontrar a mesma coisa também. Se não me falha a memória. Eu lembro disso porque Mateus 4, versículo 4, diz nem só de pão vive o homem, né? Mas de toda palavra sai da boca de Deus. E isto foi Jesus falando para Lúcifer, para o diabo. Então significa que ele já estava no deserto. Então significa que antes disso está mostrando que ele também foi para o deserto guiado pelo Espírito Santo. Mateus 4, Lucas 4, parece que citam as mesmas coisas. Não é isso? Mateus 4. Pois bem, Lucas capítulo 4 também diz a mesma coisa. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aí Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não foi por si mesmo, por sua própria vontade ou por seu próprio espírito para ser tentado. Já pensou? Você sozinho, dizer assim, sabe uma coisa? Eu vou agora entrar numa luta. Vou entrar agora num grande problema, porque quem sabe assim eu adquiro paciência,
né? Aprendemos sobre isso, né? Sobre como se adquirir paciência, como se forjar um caráter cristão. Através da luta, dificuldade, problemas, provações, perseguição, tudo quanto não presta mesmo. Mas você vai por seus próprios pés atrás disso? Não, você estará sempre procurando coisas boas, lugares agradáveis. Não é? Mas para ser levado diante disso, só sendo guiado, é com um propósito. Jesus não foi com seus próprios pés, com sua própria vontade, vamos dizer assim, para o deserto, para enfrentar, ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo disse, você tem que ir. E na mensagem, a igreja em sua condição, William Branham mostra como é que faz a pomba guiando o cordeiro. Ele disse, apenas uma bicadinha da pomba é o suficiente. Agora, que espírito você acha que ele seguiu quando ele foi para o deserto? Se você ler os versículos anteriores a esse, que leu em Lucas 4 e Mateus 4, você vai ver que o Espírito de Deus tinha acabado de descer sobre ele. Então você já sabe que tipo de espírito ele estava seguindo. Então é do Espírito de Deus que estamos falando nesta hora. Como foi que Jesus disse? O que disse? O que fez e como fez? Por que ele fez aquilo? Ele fazendo o que sentia? Ou ele achou, ele sentiu de curar alguém? Sentiu de fazer alguma coisa? Sentiu de multiplicar os pães? É assim que as pessoas estão. Eu senti de fazer, eu senti de dizer. Não. Em João capítulo 5, versículo 19 está escrito: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Então Jesus era apenas um repetidor. Só isso. O pai faz, ele disse, eu faço igualmente. Claro que as pessoas sabiam Jesus fazendo, mas Jesus disse, não sou eu só fazendo, é o pai que faz primeiro. Se alguém não entende isso, não sei quantas vezes eu vou repetir. O William Branham nos mostra que isso é porque primeiro o pai mostrava a ele a visão. O pai mostrava primeiro a visão. Então por isso ele disse, o pai faz, eu também faço. Aquilo que o pai faz, o filho faz igualmente. Deus dizia para ele qual ia ser curado, quem ia receber a visão, quem ia ser curado de lepra. Jesus nunca fez algo, nunca realizou uma daquelas obras, a menos que Deus dissesse, faça, e mostrasse para ele a coisa feita. Por isso, quando chamou Lázaro, quando chamaram para orar por Lázaro, cuidar de Lázaro, ele não foi, ele passou 4 dias para ir. O Espírito não deixou ele ir antes. Deus não queria curar um doente, Deus queria ressuscitar um morto. Amém? Então, mesmo o Filho de Deus, ele deve vir à mesma imagem. Todos os outros filhos de Deus devem vir a esta mesma imagem do Filho de Deus. E, se na mesma imagem, então o modelo já está estabelecido. Como é que é guiado por Deus? A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, por aquilo que padeceu. Então, ele aprendeu a obedecer o chamado do Espírito. Isso diz para mim que Jesus não nasceu aprendido. E a Bíblia diz que ele aprendia a cada dia, que ele crescia a cada dia em conhecimento. Vê? Se a Bíblia diz que ele mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, ele precisou de um aprendizado, ele precisou de um acompanhamento, ele precisou ser guiado. Algo aconteceu, a ponto dele ter que sofrer para poder obedecer. Em algum momento, ele teve que passar por determinada experiência até aprender a obedecer completamente à voz do Espírito. Senão, não precisaria ele sofrer. Passar por alguma dificuldade. Mas a Bíblia diz, ainda sendo filho, ele aprendeu a obediência por aquilo, pelas coisas que padeceu. Vê? Então, como então você pode seguir o Espírito de Deus se você não sabe o que é o Espírito de Deus? Como? Você diz que devemos seguir a Jesus. Muito bom, eu devo seguir a Jesus. Os cristãos das denominações cantam, eu decidi seguir a Jesus. Eu decidi seguir a Jesus. Mas eu lhes pergunto, qual Jesus? Por qual Espírito? Por qual Evangelho? Por qual guia? Em Lucas capítulo 9, versículo 23, nós encontramos essas escrituras.
E dizia a todos, Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não tem como você seguir se achando tal. Não tem. Eu tenho já tido, nesses poucos anos que estamos pregando a doutrina de Cristo, já tenho presenciado pastores, pregadores que querem seguir, mas eles sendo, vamos dizer assim, querendo caminhar por si próprio. Eles não querem serem guiados. Eles não querem aprender. Eles não querem aprender. E outros chegam, inclusive, a invejar o trabalho que fazemos. Porque acham que somos alguma coisa. Então desejam ser como nós, pelo menos na forma de ensinar. E não se trata nada disso. Só ensinamos o que ensinamos porque nos deixamos guiar, nos deixamos ser guiados por alguém que sabe mais do que nós. Só isso. Agora, como pode? Aí alguém encontra isso, e isto é a verdade, isso aí é seguir a Jesus. E querem passar para frente uma coisa que ainda não aprendeu. Tem que realmente sofrer. Tem que realmente apanhar. Tem que bater com a cara na parede até aprender a obediência, até aprender a ficar quieto. Vê? Nem adianta tentar que vai cair do berço, nem adianta tentar que vai engasgar com o próprio, como é que chama? Com a própria comida, com o próprio leite que tomou, que acabou de tomar. Mas é leitinho, é isso mesmo. Mas coloca a criança deitada de um jeito próprio, porque ela pode golfar, como dizem, né? E ficar engasgada ali. Até chegar o tempo que possam comer por si mesmos. Mas como dizer para essas pessoas que são bebês, são crianças? Se há 20 anos são pregadores, se há 30 anos são pregadores. Como falar para esses ministros que eles deveriam ficarem quietos um pouco e aprender, para poder saber ensinar? Como dizer para eles se não é apenas pegar a Bíblia e ler a Bíblia para as pessoas? Ou pegar os parágrafos e ler para as pessoas? Vão sossegar as pessoas, como aconteceu conosco durante tantos anos. Como falar para eles que não é simplesmente pegar todo o aprendizado passado, toda a experiência passada e querer juntar com esta novidade, agora, entre aspas. Vão colocar um remendo novo em um pano velho, um pano que está velho e gasta muito tempo. Aí tenta costurar o remendo novo e o outro vai rasgando e tal, aquela coisa toda. O buraco é maior, Jesus disse isso, porque o antigo não suporta o repuxo do novo. Vê? Pois bem, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que ele quer dizer com negue-se a si mesmo? Então, se negar é negar seus próprios pensamentos. Negue seus próprios pensamentos. Este é o ponto número 1 que analisamos até aqui. Deus fez o homem para ser guiado, ou para seguir. O ponto número 2 que nós focamos no início é: nós seguimos porque temos confiança. Confiamos no guia. Então você não sabe, ou você não segue quem sabe menos sobre você. Escuta, que experiência tu tem? Onde tu já foi? Eu fui até a próxima curva da estrada. Ah, mas eu já fui até o outro lado. No entanto, eu vou seguir você. É assim? Você vai seguir uma pessoa que sabe menos que você? Vai tirar uns pontos do ambiente, do piso, por um aprendiz, por um ajudante? Lembra de Ezequiel, que queria ser profissional? Ezequiel da vida. Né? Não é fácil esquadrejar o ambiente para sair o piso. Estou falando de quem trabalha com mar. Né? Tirar os níveis, esquadro, tudo para dar certo no desenho, casar junta com junta. Para o próximo piso que vem em seguida, em outro ambiente, tem que ter alguém de experiência que já fez aquilo. E como foi que aprendeu? Como foi que aprendeu? Batendo a cabeça, seguindo as regras, aprendendo a seguir as regras, porque todos começam sem seguir regras, sem querer seguir regras. Já senta no instrumento e quer tocar. Mas não querem perder tempo com a escola, não querem perder tempo com o aprendizado, não querem prestar atenção. Viu? É dessa forma.
É a mesma coisa ensinar essa doutrina, é a mesma coisa ensinar a mensagem. Não queira ser guiado por alguém que sabe menos que você. E o que está acontecendo é isso. Muitos pregadores sabem menos que seus membros. Sabem menos do que sua congregação. É incrível, mas isso tem acontecido. E muitos, para não deixar a congregação ultrapassá-los, eles prendem o material das pessoas. Para que eles não fiquem mais sabidos do que eles, né? Você não segue alguém que sabe do caminho menos que você. Você segue porque confia que a pessoa sabe como chegar lá. Jesus disse, eu fui preparar um lugar para vocês. Por isso você segue ele. Não é? Ele foi na frente. Eu vou preparar lugar para que aonde eu esteja, vocês também possam estar. Vê? Isso quer dizer que seguimos porque cremos. Seguimos porque cremos. E você não pode crer a menos que seja ordenado para crer. Isso é um fato. Então, com isto concluímos que apenas filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E para aqueles que não sabem ainda, o Espírito de Deus é a sua palavra. Amém. Atos capítulo 13, versículo 48. E os gentios ouvindo isto, Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Amém. Amém. Somente ordenados à vida eterna poderão crer. E ao ouvir a palavra, eles se deixarão guiar pela palavra. Mas antes de concluirmos, vamos ler mais uma escritura aqui, para não deixar muita coisa para o culto seguinte. Em Mateus capítulo 13, versículo 10. Mateus capítulo 13, versículo 10. Está escrito assim: E aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Somente os ordenados à vida, poderão crer. E estes que crêem, eles confiam. E eles confiam e simplesmente seguem. E eu vou dizer para vocês, seguem cegamente. Eles não questionam. Eles confiam no guia. Eles confiam na liderança. Eles simplesmente se deixam levar. Se deixam levar. Foi o que Jesus fez. Se deixou levar. Foi o que os apóstolos fizeram. Foi o que cada mártir, aqueles que morreram pela palavra, fizeram. Se deixaram levar. Não ficaram questionando as coisas. Apenas confiaram. Eles sabiam que quem estava lhes dirigindo conhecia o caminho. Eles sabiam que quem estava lhes guiando sabia a estrada. E ainda deixou como uma forma de nos iluminar essa estrada. Deixou a palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Então a Bíblia diz, quem me segue não andará em trevas. Amém? Amém. Então temos que saber quem está nos dirigindo, temos que saber a quem estamos seguindo. Vamos colocar de pé e agradecer a Deus por esse momento. Pai Santo, Deus eterno, no nome de Jesus Cristo, nós temos aprendido um pouco nesta hora
a forma de como devemos atuar, porque sabemos que temos que ser guiados por alguma coisa. E, Senhor, sabemos que existem muitos guias soltos por aí. E sabemos, meu Deus, que quando o poço do abismo foi aberto, saiu de lá 200 milhões de cavaleiros, e William Branham diz que eram demônios. E eles estão para guiar as pessoas, estão guiando as pessoas. Se são 200 milhões, é muita coisa. É muita coisa, meu Deus. Pedimos que o tenha misericórdia de nós e que possamos ter os anjos ao nosso redor, nos ajudando e protegendo. Se os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem para os livrar, e se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós estamos começando, aprendendo a ser sábios. E um sábio, uma pessoa sábia, procurará obedecer ao Senhor, procurará temer a Ti, procurará seguir Teus conselhos. Então guia-nos, Senhor, pela vereda da justiça. Nos guia a pastos verdejantes, nos guia mansamente às águas tranquilas. Só Tu, como fiel pastor, pode fazer isto. E que assim, sendo dirigido por Ti, que possamos ter esta mente, ó Senhor, a mente de Cristo, a mente do Espírito em nós, para que possamos ter atitudes de Cristo, atitudes corretas nesta terra. Que o Senhor guie nossos passos, meu Deus. Não nos deixe tropeçar com o nosso pé nas pedras do caminho, mas que possamos estar firmes na rocha das eras, na pedra original, Cristo Jesus, o Senhor. Perdoa nossas fraquezas, nossos pecados, Senhor. Tudo aquilo que temos feito, que desagrada o Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos perdoe. As pessoas que vieram neste culto, que elas sejam recompensadas por Ti, com a bênção desta palavra que foi ensinada, e que isto possa acompanhar até seus lares, suas vidas, o nosso dia a dia, Senhor. Aqueles que não puderam estar conosco, o Senhor sabe o motivo e o objetivo. Tu sabes por quê, Tu conheces todas as coisas. Os irmãos que nos ouvem à distância, que eles sejam também ajudados e abençoados pelo Senhor. Dá-nos graça, saúde, ó Deus, destreza, coragem, para levar adiante a propagação da Tua palavra, que é a doutrina desta mensagem, a doutrina do próprio Cristo, porque Cristo é a mensagem, que possa ser entregue, Senhor, que possa encontrar livre acesso nos corações dos meus ouvintes, e que assim possamos a cada dia estar nos preparando, e que quanto mais Teu povo se preparar, mais estará chegando o momento de irmos embora desta terra para o nosso lar celestial, enquanto o Senhor prepara esta terra aqui para a nossa morada, em novos céus e nova terra onde habita a justiça. No nome de Jesus, Teu amado Filho, oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Deus os abençoe. E até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Ouça todos os dias a nossa programação. Rádio Unifest. Se ligue nesta frequência. www.doutrinadamensagem.com.br. Estamos 24 horas te fazendo companhia. Continue conosco, você é especial para nós e para Deus. www.doutrinadamensagem.com.br